Vibe Mundial FM. Tem muita coisa boa para falar. O tema do programa hoje é a nossa ancestralidade, né? O que a gente traz do nosso sobrenome de família, quais são as forças, o que a gente deve prestar atenção. Então é muito importante você ficar ligadinho, porque hoje o tema é muito importante. E eu tenho certeza que você está me ouvindo hoje, nesse dia tão importante, 9 de março, não é por acaso, e eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui, de alguma forma, vai te ajudar. Sabe por quê? Porque tudo que está acontecendo no planeta está tudo absolutamente certo e na mais perfeita ordem divina. Nós precisamos confiar no plano divino. Nós precisamos confiar na providência divina. E assim, compreender que está tudo absolutamente certo. Até porque nós vamos voltar à história da humanidade, se a gente parar para analisar, sempre houve guerra, sempre houve desigualdade social, sempre houve violência, corrupção, fome, sempre houve tudo que era de ruim, mas também muitas coisas boas. E o convite que eu faço para você, você que está me ouvindo nesse momento, em qualquer parte que você esteja, é que você se conecte com as forças positivas, com as forças do bem, com as forças da prosperidade, da abundância e da cura. Vamos parar de ficar conectados no problema, na dificuldade, no chororô, no mimimi da vida. Nós somos muito mais do que uma economia, do que uma política, nós somos muito mais do que qualquer coisa ruim que possa estar acontecendo. Então, é esta conexão que eu peço para você. E tenha certeza, já deu tudo certo. E quero falar um relato muito importante. Eu sempre conto aqui para vocês, sempre trago os depoimentos, não é? Dos meus clientes queridos. E sempre eu gosto de compartilhar situações que podem ajudar você que está me ouvindo agora, a entender melhor o seu momento. E eu recebi no começo da semana, acho que foi domingo, se não me engano, uma mensagem de uma moça que eu atendi a semana passada. E foi tão interessante que quando nós fechamos o horário, enfim, nós agendamos, ela falou: Márcia, tomara que dê certo, porque você é a minha última esperança. Eu falei: puxa vida, que situação que está essa moça para pensar assim, né? Porque ela falou que passou por muitos e muitos e muitos estudos e ela não conseguiu se encontrar. E quando ela me escreveu isso, eu falei: puxa vida, se ela buscou a numerologia, é porque a numerologia, esses números, eles vão dar um caminho para ela. Enfim, ela estava com algumas dificuldades profissionais, com a empresa dela, não é? Ela tem uma empresa muito interessante que faz fisioterapia, que faz uma reprogramação física, enfim, ela faz tipo um personal trainer, né, em empresas, pessoas também individualmente, em lives, mas ela estava com algumas dificuldades. Eu fiz o estudo dela, coloquei tudo direitinho, nós mudamos o sobrenome, não que mudamos, nós acionamos o sobrenome para que ela tivesse mais prosperidade. E olha a mensagem que eu recebi. Na realidade, foi dia 5 de março que eu recebi o feedback dela. Olha o que ela me escreveu. Oi, Márcia, tudo bem? As mudanças estão acontecendo. E pôs aquelas carinhas com coraçãozinho. Olha que lindo esse feedback do meu vídeo no portal. Estou até emocionada. Então, ela me passou um monte de textos, de comentários de pessoas elogiando e solicitando o trabalho dela. Seguindo, você acredita que ontem mesmo uma moça de uma empresa que eu já prestei serviço entrou em contato comigo me indicando para prestar serviço para a empresa da cunhada dela? Ou seja, ela foi indicada para prestar serviço para uma outra pessoa. E hoje eu fui em outra empresa fazer o meu trabalho por causa do Dia Internacional das Mulheres e já solicitaram o orçamento dos meus serviços. Gratidão imensa pelo seu dom e pela sua ajuda. Ou seja, é só a gente mexer no que é necessário, as pessoas
colocarem em prática tudo que é passado na consulta numerológica e começa a dar muito certo, né? Então, o caso dela me chamou muita atenção, por isso que vai ser o tema do programa hoje, porque era um ajuste no sobrenome da família. Ela precisava usar um sobrenome que ela não estava usando profissionalmente e já em poucos dias, acho que poucas horas, ela já teve um super resultado. Então, eu quero falar para você que todos nós temos um sobrenome. Eu só tenho sobrenome de pai. Tem pessoas que têm sobrenome de pai, mãe, avós maternos, paternos, enfim. E esses sobrenomes, numerologicamente, eles trazem uma história, eles trazem uma força. E é muito importante a gente entender o que eles esperam de nós, quais as atitudes que nós temos que ter usando esse sobrenome. E também usar profissionalmente ou não. Às vezes a gente pode usar um sobrenome ou outro profissionalmente para dar mais resultado. E é isso que eu vou explicar para você nesse momento. Por exemplo, eu fiz até uma listinha de alguns sobrenomes para vocês entenderem, não é? E essa listinha eu vou falar sempre a energia do 1 ao 9, que são as características e as vibrações numerológicas de cada frequência ancestral. Então, presta atenção, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas existem muitos sobrenomes que nasceram a partir de alguma dificuldade. E isso também nós levamos em consideração. Quando eu fui fazer os estudos ancestrais dos sobrenomes lá atrás, que eu fui garimpar bastante coisa importante, né, com a minha mestra querida, Quina de Oliveira, Janete Rossi, Jean conheceu, Dr. Nuno, enfim, tantas pessoas queridas, pessoas que realmente têm conhecimento dos números. Eu fui garimpar, eu falei, gente, eu tenho que aprender, eu tenho que trazer esse conhecimento à tona, porque os números sempre falaram comigo desde criança, né? E eu sabia que os números eles têm uma potencialidade muito grande e eles podem nos ajudar. E aí eu descobri que a grande maioria das pessoas, presta atenção você aí que está me ouvindo, que tem o sobrenome dos anjos, de Jesus, dos santos, Santana, normalmente são pessoas que lá atrás, na ancestralidade, foram abandonadas em algum orfanato, aonde naquela época existia uma roda onde as pessoas colocavam aquele bebezinho e as freiras do convento cuidavam. E quando chegava lá uma menina que não vinha com nome, ninguém sabia quem era pai e mãe, as freiras olhavam aquela criança e falavam assim, puxa vida, chegou a Maria. Tá, mas é Maria do quê, né? Não tem pai, não tem mãe. Aí elas falavam, a Maria dos anjos, dos anjos. Olha isso. Aí chegava um menininho, né? Chegava um menino lá no convento, as irmãzinhas, as freirinhas recolhiam, olhavam e falavam, nossa, é um menino. Mas como que é o nome, né? Ah, ele vai ser o João. Ah, mas João do quê? Também não sabemos o sobrenome. Ah, ele vai ser o João dos Santos. Dos Santos. Da mesma forma, de repente, o João de Santana, Santana, avó de Jesus, né? Que é uma santa. Ou a Maria de Jesus. Então, vocês percebem a força desse sobrenome, além de trazer um início de uma ancestralidade, porque aquela criança, bem dizer, foi abandonada, aí traz todo esse legado para a família seguinte. E o que pode acontecer? O positivo, onde as pessoas vão superar essas mazelas desse abandono, dessa rejeição e se tornam pessoas muito poderosas, assim como eu conheço um monte de gente que tem esses sobrenomes dos santos, dos anjos, Santana, de Jesus e são muito prósperas. E também conheço muitas pessoas com esses sobrenomes que ficam no pouco da vida, que se vitimizam, né, que se sentem inferiores, porque elas não superaram aquela rejeição ancestral. E isso tudo nós analisamos no sobrenome de família. Então, vocês percebem o quão rico é a gente entender
cada sobrenome que nós temos, porque o nosso nome é a nossa impressão digital, é o nosso QR Code no universo. O primeiro nome, Márcia, é a chave que abre portas na vida. Márcia que vai abrir portas na minha vida, em qualquer circunstância. Mas os meus complementos de sobrenome de família é o que vão me trazer a minha potencialidade. Então, presta atenção. Sobrenome de mãe, né? Ele ativa o nosso sucesso, o nosso brilho, ele nos ajuda na nossa saúde, ele nos ajuda na nossa conexão espiritual, independente de religião, na nossa fé. Esse é um sobrenome importante, ancestral de mãe. É isso que ele ativa na nossa vida. Agora, imagina se você souber isso e o que você tem que desenvolver com esse sobrenome, que daqui a pouquinho eu vou falar, eu vou dar exemplos. Agora, sobrenome de pai. O sobrenome de pai ativa a vontade que a gente tem de levantar da cama e ir à luta, de arregaçar as mangas e conquistar o mundo. É a nossa energia, vamos se dizer, do trabalho, do fluxo de trabalho material na nossa vida. Então, a mãe nos traz o sucesso e o brilho, o pai nos traz o trabalho, o mão na massa. Então, olha quando a gente entende todas essas características, o quanto a gente pode superar e dar certo. Olha só, eu separei alguns nomes. Por exemplo, Oliveira, não é? Oliveira somando dá a vibração do 1. O que essa família traz para os Oliveiras? A garra e a determinação. Mas essa família também pode trazer uma sensação de egoísmo, de começar coisas e não concluir, de não priorizar, não é? Muita ansiedade. Esse é um ponto negativo dos Oliveiras e a gente trabalha isso dentro da característica do mapa. Então, esse sobrenome pode ajudar muito ou não, depende do estudo que nós vamos analisar. Tem a família Andrade, tá? Que somando dá 2, que nós podemos também ir para o 11. Então, o que é o 11? Ter as rédeas da vida nas mãos, foco. E tudo que a família começar tem que concluir, porque existe uma preguiça, quando essa família vibra o 2, onde tudo fica para depois. Depois eu faço, depois eu resolvo, amanhã vejo. E quando vê, passou dia, passou semana, passou mês, passou ano e não fez nada. Então, vamos ver o que o seu sobrenome pode trazer. Ramos. Ramos somando dá um 3, que é uma energia artística, é uma energia lúdica, é uma energia da expansão. Normalmente são pessoas que expandem, que crescem muito, são visíveis, quer dizer, são percebidas no meio. Mas no negativo se tornam vitimistas, pobre de mim, porque comigo, isso é muito ruim. Costa. Costa é uma família 4, o mesmo Pugliese. Pugliese é 4, né? O Pugliese com o E, que é a minha origem. O 4 é a organização, a disciplina, o trabalho, a didática. As pessoas falam que eu sou muito didática, que elas entendem o que eu falo. É o meu sobrenome 4 que me traz isso. Mas no negativo, nós temos que lidar com a rigidez, com a crítica, com a autocrítica, com a autossabotagem, que eu já fiz isso muito na minha vida. E trabalhamos para estarmos aqui. Vibe Mundial 95,7.